ouvir agora Marcos Botelho. Seja bem-vindo, Marcos Botelho, que vai lançar um livro que sai quando a pré-venda do Marcos Botelho? Já está no ar a pré-venda do livro Mosaico Teológico é meu. Mosaico bíblico, né? Mosaico, uma capa sensacional, inclusive. Você sempre roubando meus títulos. Rapaz, gabinete pastoral a gente não vai usar. Não vai? Cara, a gente sentiu um peso, assim, porque, gabinete pastoral é uma coisa séria, né? E a gente só ia fazer um negócio na internet. Aí a gente, como o Cacau é pastor, batista, né, todo aquele negócio, o Cacau até tá assistindo online, um abraço pro Cacau. Aí a gente ficou meio assim, tipo, não vamos usar o nome Gabinete Pastoral. A gente fez um programa, o nome Gabinete Pastoral, mas aí a gente não vamos usar. E o EBT, vocês estão a todo vapor? A Escola Bibotalk de Teologia tá indo bem, graças a Deus. Quem é aluno da EBT aqui? Acho que tem aluno da EBT aqui, ó. Olha aqui, quantos alunos, sensacional. Tá bombando no Brasil, né? Temos aqui um aluno da Escola Bibotalk de Teologia. Mas tá bom, tem uns 225. Já deu para comprar material escolar esse mês. 30 minutos? Tu tem, cara, não, deixa eu ver quanto tempo tu tem. Não, vai ser menos, eu não faço. Não, tu vai ter 30 minutos. 30 minutos. Então ensina a gente a interpretar a Bíblia, por gentileza. Marcos Botelho, pastor aqui da igreja presbiteriana, aqui, essa comunidade aqui, que é presbiteriana, mas é pastor Marcos Botelho. Então é diferenciado, né? Vitor Fontana, pastor auxiliar, quem mais aqui tem de estranho? Paulo Nazaré. Paulo Nazaré. A Luísa Nazaré congrega aqui também? Caraca, que legal. Então tem um pessoal legal aqui. Vários autores. Vários autores. Você que está em São Paulo e sem igreja, tá? Tem aqui, tem essa igreja, tem a Onda Dura também, que eu vou pregar amanhã de manhã lá. Desculpa, foi mal. Aqui não vai dar oferta. Aqui não dá oferta. Mas lá também não, porque eu sou da casa, e da casa não dá aquela valorizada também. Mas se der, pessoal de Onda Dura... Você tá meu tempo, Bibo. Tchau. Obrigado. Bom, gente, legal ver a igreja cheia de sábado. Sábado a gente não tem nada, a gente aluga para os outros. Mas é muito legal ter a Thomas Nelson aqui. Espero que vocês estejam bem acolhidos, apesar que eu acabei de saber que acabou a água. Espero que volte até o final da minha palestra, porque senão os banheiros vão ficar impraticáveis e tudo mais. Mas bem-vindos amanhã. Aqui funciona uma igreja 10h30 da manhã, para quem está passando o fim de semana em São Paulo, quer dar um pulo, é muito bem-vindo. Amanhã tem até ceia. Então, assim, já sabe, né? Se você foi batizado, realmente você pode vir. Bom, meu papel aqui caiu como interpretação bíblica. Eu vim ouvindo Kirchner, porque eu tinha perguntado, o pessoal ficou fazendo bullying na minha igreja, fazendo isso, né? O Bibo, né, não tem limites. E eu vim ouvindo, eu falei, vamos ver até onde ele vai levantar a barra da palestra, porque o Fontana eu sei, é de casa, mas... E aí complicou para mim. Interpretação bíblica é algo que a gente aprende com a vida, não é algo que a gente nasce sabendo. As pessoas acham que eu sei, a gente interpreta tudo. Desde que a gente ganhou consciência, a gente começa a interpretar, mas uma das coisas mais básicas é saber que interpretação bíblica a gente aprende, e às vezes a gente aprende certo e às vezes a gente aprende errado, mas a gente vai aprendendo, porque a situação, as nossas experiências vão fazendo a gente aprender na vida. Então, assim, com o tempo, quem é mais do campo sabe se vai chover ou não. É muito interessante. Eu passei as férias agora numa fazenda lá em Goiás e era interessante como comportavam as vacas e o homem que mora lá, ele já sabendo interpretar as vacas, né? O momento ali, ele falou, deve ter alguma cobra naquele canto porque elas estão fugindo e a gente vai lá ver isso aí. Então, assim, é interessante. O paulista sabe quando vai... não, isso aqui o paulista não mede os lugares por distância. Ele mede os lugares por tempo de trânsito. Então, às vezes, você está assim, aqui é 1 quilômetro. Não, 1 quilômetro não, é 2 horas. Eu não vou aí, não vou nessa igreja. Então, assim, tudo depende de interpretação. A gente tem alguns padrões, mas a nossa vida vai nos trazendo interpretação. Eu lembro, eu sou casado com uma carioca, e eu adoro os cariocas, eu gosto muito mesmo. Um abraço para quem está assistindo aí do Rio ou que está aqui. Mas eu lembro a primeira vez que eu estava lá e ela mora num lugar do lado do Morro do Alemão. E eu lembro que o primeiro tiroteio que eu peguei, assim, saindo assim, eu lembro que o primeiro dia que eu entrei na casa para falar com meu futuro sogro, pediu a mão da minha namorada ali, né? Ele tinha um copinho assim, cheio de bala perdida, assim, que ele me mostrou com um sorriso. E aí, eu lembro o primeiro tiroteio que eu saí meio engatinhando para a cozinha, não sei o quê. E aí, toda vez que eu ouvia um barulho, eu já achava assim, ela falava, não, isso aqui é rojão.
ela já sabia o nome da arma, não sei o quê. Ela aprendeu, através da insegurança do ambiente que ela morava, a interpretar o que é rojão, o que é tiro, o que é escapamento. A gente aprende as coisas, a gente não nasce sabendo. E quanto mais a gente é exposto, mais a gente sabe ler e interpretar os sinais que estão chegando até nós. A Bíblia, na época da Bíblia, era uma cultura de tradição oral. Então, grande parte, esmagadora parte de todo o antigo Israel e também a igreja não sabia ler. Não sabia ler, então não precisava de Bíblia. Talvez poucos ouviram lendo um texto mesmo ali. Eles tinham festas para ter isso, e eles não tinham um livro, uma Bíblia, de fato. Essa é a minha Bíblia mesmo, né? Deixa eu deixar aqui. Não tinha uma Bíblia para poder ler, né? E você imagina como é que é ser um seguidor de Jesus sem Bíblia, né? E eu não sei como é que os reformados vão responder essa pergunta. Porque é impossível. Pois é, todo mundo ali do primeiro século, no antigo, não tinha um livro para dizer a minha Bíblia, né? Isso veio depois de muito tempo. E com o tempo, como eles tinham que guardar as coisas, como eles não sabiam ler, como eles tinham que guardar os locais, longas distâncias, então, às vezes eles olhavam um ambiente muito parecido. Para nós tudo é deserto, para nós tudo é mato. Eles olhavam e falavam, não, eu consigo distinguir que isso aqui é o caminho que você deve tomar para chegar até em Jerusalém, nas suas peregrinações. Eles tinham uma memória fotográfica, e hoje a gente já não é mais de uma cultura de tradição oral, e com a tecnologia piorou. Depois que você tem o Waze, você não sabe dirigir sem aquele negócio, e quanto mais tecnologia, menos você usa a sua memória para nada. Então a gente está, assim, se der um apagão, a gente vai virar a geração mais burra que já viveu nessa terra. E por que eu estou dizendo isso? Ao longo do tempo, essa tradição oral e a tecnologia começou a chegar, e eles começaram a reparar, se a gente não registrar o texto, a gente vai perder esse texto. Vamos perder o jeito que Deus falou com a gente. E isso resolveu um problema e trouxe outro problema. Resolveu o problema de nunca mais vamos perder, né? Apesar que eles podiam confiar na sua memória, mas quanto menos tinha uma cultura de transmissão oral, mais poderia se perder. Na memória entre as famílias, poderia se perder. Então vamos registrar o texto. E registrando o texto, não tem mais que depender de memória de ninguém, de um povo coletivo. Então a gente agora vai ter vários textos aqui, vamos juntar todos eles, e agora a gente tem um texto. O problema é que quando esse texto foi juntado, faz 2000 anos. Pelo menos. E aí, o que resolve um problema, vamos manter o texto, cria um outro abismo para quem veio depois do texto. E quanto mais distâncias temos do texto, maior é o abismo. Roy Zuck vai falar de 6 abismos que nós temos para fazer a interpretação. Ou seja, o primeiro leitor, ele realmente podia dizer, eu simplesmente interpreto a Bíblia, né? Porque hoje, quando a gente vai falar em hermenêutica, a maioria das pessoas leigas são cristãos, são pessoas que estão seguindo, têm a Bíblia na mão, e eles falam, Marcos, não precisa de nada de hermenêutica, nada de interpretação, simplesmente abrir a Bíblia e ler e viver. Isso é, sim, para o primeiro leitor, que foi escrito para ele, no contexto dele tudo mais. Mas para nós que estamos há 2000 ou mais anos da Bíblia, tem pelo menos 6 abismos. O primeiro abismo, eu não vou gastar muito tempo, mas para você saber, é o abismo do tempo, cronológico. A gente não está... Quando a gente vai ler Paulo, ele não está falando no nosso tempo, a gente tem que pegar e entrar naquele carro, a DeLorean, e viajar até o tempo do autor e sair e ouvir Paulo como se estivesse ali no final do primeiro século. Ou a gente vai ouvir algum profeta do Antigo Testamento, pré-exílico, e a gente vai lá ouvir o que está acontecendo. O segundo abismo é o abismo geográfico. Abismo geográfico, a gente
A gente não conhece a geografia do nosso país, que é gigante. Várias vezes a gente fala bobeiras. Nós paulistas costumamos tratar todo mundo como se morasse numa cidade igual São Paulo, e a gente vai falando as coisas assim. Imagine naquela época. E aí você vai perceber que geografia é um negócio doido na Bíblia, porque tem vários lugares ali, e várias vezes que os autores bíblicos vão falar de geografia, na verdade, eles estão colocando muito mais simbolismo nos lugares do que como se fosse um GPS, né? Você também tem um abismo, que é o abismo da cultura. Não é a mesma cultura. Se nós estranhamos, às vezes, culturas do nosso tempo, como cultura americana, a cultura asiática, às vezes a gente vai tentar ver um filme, agora que está muito forte, os filmes, eu conversando com o Paulo On sobre os filmes da Coreia do Sul, e os filmes coreanos, que agora são bons, mas às vezes você pega um negócio cultural ali, e aí não, mas isso aqui você tem que entender a cultura lá, e aí para interpretar o filme, você se pega numa barreira. Imagine uma cultura que já morreu, uma cultura que já foi, ou culturas, quando a gente vai falar, são culturas, são várias histórias ali de Israel. Tem o idioma. Aí o idioma, eu estou com o Kirchner aqui, que foi professor do Fontana, foi professor meu. Eu lembro que eu me formei em 2002, mas em 2010 eu quis ser pastor presbiteriano. Eles falaram, tem que fazer convalidação. Aí me mandaram para um seminário interdenominacional para fazer a convalidação. Vai entender. E eu fui estudar com o Kirchner. Foi maravilhoso estudar com o Kirchner. E ali eu já dava aula de hermenêutica, mas eu descobri que eu era um professor ruim, porque aí eu tive hermenêutica com o Kirchner. Eu falei, realmente, eu não entendo nada de línguas originais. E línguas originais são duas línguas que morreram. É tão difícil para quem está aí no seu esforço de aprender inglês. Sabe, aquele verbo to be. E aí você agora vai ver que aí vem um Paulo On, vem Fontana, vem Kirchner falando, não, tem que, se você quer realmente, a palavra de Deus é no original. A tradução já é uma interpretação. Se eu soubesse italiano, eu falaria traduttore e traditore, que cada tradutor é um traidor. Mas eu sei que eu não sei falar, então eu só chutei como seria. Um penúltimo abismo é o abismo literário, que eu acho que esse a gente vai poder entrar um pouquinho, o jeito que se escreve. Ainda mais uma cultura que poucos escreviam. Uma cultura que todo mundo era oral. Quem escrevia tinha que escrever para que os orais entendessem. Não é que nem hoje, que tem uma livraria Thomas Nelson, com dinheiro infinito de fora, que jorra, e aí a gente vai para cá, vai para lá, não sei o quê. Eu nunca mais vou escrever um livro na Thomas Nelson, né? Eu estou sentindo isso. E aí a gente vai, não sei o quê. Não, hoje a gente tem editoras brigando. Eu estava com o Fontana conversando. Qual que é essa editora? Essa editora é do Brasil, não vou falar agora, porque eu estou com a Thomas Nelson, dá para falar, mas essa daqui decidiu ir para ser mais conservadora, nunca publicaria uma coisa minha e sua, Marcos, o Fontana falando. Essa aqui é mais liberal. E aí eu falei, que privilégio, Fontana, Thomas Nelson escolheu a nossa linha, a verdadeira, mas a nossa linha. Que privilégio! A gente vai ter emprego pro resto da vida se a gente não falar bobeira de púlpito no lançamento, igual eu estou fazendo. E o último abismo é o abismo espiritual. O abismo espiritual, a espiritualidade hoje é uma espiritualidade de show. Vocês estão numa igreja que tem cenário, que é algo mais fake que isso. Assim, a gente a espiritualidade é outra coisa, é um evento, é uma coisa hoje em dia que era outra coisa na época da Bíblia. Todos esses 6 abismos nos distanciam do texto. Por isso que não dá simplesmente para você abrir o texto e ler. Algumas coisas vão dar, mas você sabe que você pode estar interpretando errado porque o seu abismo, talvez ou geográfico ou linguístico, está te distanciando de você entender o que está ali. Por isso, de forma até talvez você taxado simplista, eu quero propor uma metodologia que os norte-americanos iam adorar, porque eles gostam de rimar, essas coisas, que é a dos 3 Cs. C de carro. Os 3 Cs. Se você começar pelos 3 Cs, você vai ter uma interpretação mais bíblica e mais bíblica teológica. Marcos, pode repetir os 6 abismos? Os 6 abismos, vamos repetir, do Roy Zuck. Tempo, cronológico, espaço, geográfico, costumes, cultural, idioma, línguas, escrita, literário
e espiritual sobrenatural. 6. Tá bom para você? Pode sempre participar. Assim, eu estou acostumado com isso, tá, Bibo? E aí a gente, sem querer ser simplista, eu acho que para propor esse salto do abismo e você ler de uma forma um pouquinho mais simples, vezes 6, se fosse fácil decorar muita coisa, vocês saberiam de cor os 10 mandamentos. Eu garanto que provavelmente só tem 5 pessoas nesse ambiente que saberiam fazer os 10 mandamentos na ordem, assim, ó, tum, 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 tum. Porque não dá, a gente não decora, a gente decora 3. Por isso que o presbiteriano gosta de 3 pontos e força o texto para ter 3 pontos. Se não tiver, a gente enfia algum ponto a mais. E tira algum, se for 4 também não pode. Então tira um, faz mal. Então a gente vai e eu quero forçar, eu quero forçar os 3 Cs de uma boa interpretação para você pular o abismo. O primeiro C é contexto, o segundo C é conteúdo e o terceiro C, conexões. Contexto, conteúdo, conexões. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho aqui e eu vou falar alguns textos aqui, se eu souber de cor aqui, e daí vocês vão tentando lembrar aí. A gente vai falar um pouquinho de cada um, tá bom? Quando você for ler, o primeiro C que você tem que pensar é o contexto. O contexto do livro que você quer ler, da carta que você está lendo, do documento que você escolheu. Qual o contexto? A maior bobeira do mundo é você achar que a Bíblia é um contexto só. Não é. Não é. Um dos livros, outro da Thomas Nelson, muito bom, aqueles da Bíblia e os outros da Bíblia, você vai perceber que existem vários Israéis. Você não vai ter um Israel. Você tem várias Babilônias, vários Egitos. Então, assim, qual é o contexto que esse documento foi produzido? Perguntas como? Perguntas práticas. O que o texto nos diz sobre o autor? Sua personalidade, seus interesses. Isso é ótimo. E não é o que a tradição diz sobre o autor. É o que o texto diz sobre o autor. Uma outra perguntinha que você deve fazer para entender o contexto. As circunstâncias políticas, sociais, religiosas em que viveu o autor. Isso é importante. Uma terceira, para quem o autor estava escrevendo. Como eles receberam esse documento, qual a mudança que o texto queria causar? Isso são perguntas básicas. Qual é o contexto? Aquela velha frase, ela é popularizada e ela é verdadeira. Texto fora de contexto é o quê? Pretexto. Em épocas de fake news, a fake news ela tem 2 coisas. A tirada de contexto e uma pequena verdade que agrada o leitor para propagar. Esse é o segredo da fake news. Muda o contexto de uma coisa, de uma verdade, mas um pequeno tem que ser verdade para aquilo mudar. É isso que eles fazem com a Bíblia quando tira o texto de contexto. Você pega uma coisa que te agradou e você, geralmente, o pregador vai falar aquilo fora de contexto para apoiar algum ponto. Quando você chega na Bíblia, você tem 4 evangelhos. E os contextos dos evangelhos vão dizer muito. Mas Marcos é o mesmo contexto. Tudo é a vida de Jesus. Bom, tudo é a vida de Jesus. Quando se trata de leitura do evangelho, tem 2 contextos. A vida de Jesus, que está sendo narrada, e o contexto do autor, que provavelmente veio 30 anos depois, 40. Então, quando você vai ler Lucas, com muito mais detalhes, parece que você está lendo um cientista, ele se recusa a chamar de lago da Galileia, ele chama, de mar da Galileia, ele chama de lago, é alguém que está ali estudando. Você vai ler Mateus, ele, cara, é um cara muito mais meticuloso, simétrico com o Antigo Testamento. Mesmo não sendo o primeiro evangelho, bota ele para mudar as alianças. Vai ser muito mais fácil fazer essa transição no cano quando você tem Mateus para começar isso aqui fazendo. E Mateus repete várias vezes para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse as Escrituras. Então Mateus ele inaugura um novo tempo. Quando você vai ler João já é um cara... Você está levando 10 minutos? Eu não vou ficar 10 minutos. Eu estou na minha igreja. Você está lá assim, pá, não tem perigo, estou na introdução. Você está ali e você vai ver que João é o cara da teologia. Ele pega uma palavra, ele pega água no vinho, já torna o maior símbolo do começo do ministério. E esse é o primeiro sinal
e o primeiro milagre. Então, assim, quando você vê o contexto do autor no evangelho, você percebe que esse autor revela muito. Por que nós temos 4 evangelhos? Porque cada contexto e cada autor tem uma visão sobre Jesus. E é como um diamante Jesus, que cada um olhou por um lado e todos, e os 4 vão narrar a maravilha da salvação, do evangelho desse Jesus maravilhoso. E a maior bobeira do mundo, não é uma bobeira, agora eu estou forçando um pouco, mas depois que falar que teologia sistemática é pão com macarrão, eu também não me ofendo muito com algumas coisas que a gente vai falar. Mas assim, uma das coisas que a gente destrói o texto é querer sincronizar os evangelhos. Já tentaram fazer isso várias vezes ao longo da história. Aí, geralmente faz isso no Natal e na Páscoa. Chega Natal, começa a botar estrebaria com os magos, e aí você começa a botar tudo junto, aí crucificação. Aí você começa as 7 falas de Jesus, só que uma é num evangelho, outra no outro, não tem nada a ver com o contexto do autor, e cada um está indo para um lado, e aí você vai fazendo aquela coxa de retalho, aquele macarrão no pão, e ainda olha que lindo tudo junto, e você percebe que, na verdade, você deveria respeitar cada autor. Cada autor, ele escreveu o seu evangelho, sabendo, muitas vezes, que tem o outro, mas ele tem uma linha. E aí, esse contexto pode ganhar mais dimensão se você está falando sobre uma carta para Filemão. Qual é o contexto da carta de Filemão? O que tem a ver? Uma cartinha tão pequenininha que, na verdade, não é a carta que é pequena. Paulo que escreve muito nas outras. A carta de Filemão é o padrão da carta da época. E aí, você tem aquela carta e você vai falar, o que está no contexto ali de um escravo, tudo, a carta que foi junto com a carta à igreja de Colosso. Então, assim, você tem uma carta que vai junto. Tudo isso é o contexto. Se você vai para o Antigo Testamento, você vai ver Juízes. Por que Juízes foi colocado ali? Você já se perguntou ali qual que é o contexto? E a gente está falando agora, talvez, de local no cânone, que diz muito. Por que Juízes o tempo todo fica falando assim? E naquela época não tinha rei em Israel. E naquela época não tinha rei em Israel. Aí você começa a ver o caos, porque Juízes eu não recomendo para menores de 50 anos. É um negócio assim que você fica chocado. Você fala, isso é o povo de Deus? Não é possível. E aí, não tem reis. Aí quando você chega, aí tem Ruth, que também você fica assim, o que tem a ver uma mulher que nem mais mora aqui, ficou viúva com a nossa história de sogra e nora. Aí você, tem uma linhagem de um rei, aí está um juiz o tempo todo falando, é um caos, mas não tinha rei. E aí o povo começa a pedir rei e fala, entendi o contexto dos livros, na ordem ali colocada. E aí você vai entendendo isso. Se você quiser, e o bom da Bíblia é que esse primeiro C, que é contexto, nunca tem o profundo suficiente. Você pode parar porque não deu mais tempo de se aprofundar. Mas contexto, você vai estudando, vai e nunca vai chegar no fim da vida. A vida nossa é estudar contexto, quem é pastor, quem estuda isso. Então, a primeira pergunta é, quem é o autor, o que está acontecendo? O contexto antes de ler um texto. Segundo C, conteúdo. O que você vai ler? Quando você recebe um e-mail do seu chefe, você não lê um pedacinho e já começa a reclamar. Às vezes até você faz isso, não deveria. Primeira coisa, se o seu chefe te mandou assim, te mandei um e-mail muito importante. E mesmo que o e-mail é longo, você lê até o final. Você sabe que tem um objetivo, começo, meio e fim, um enredo. Um enredo que precisa ser entendido. E qual é o objetivo? Talvez no final do e-mail vai ter 3 tarefas. O problema é que a Bíblia, para facilitar, lá em 1555, colocaram divisões ali, versículos, e a gente simplesmente acha que pode ler o e-mail do chefe pela metade, um trechinho, só vou ler a introdução. Não pode. Talvez para expor numa pregação, ok. Mas o conteúdo deve ser o livro todo. Você não pode dizer, vou fazer um devocional no mês de fevereiro em Marcos. Primeira coisa que você tem que fazer é ler Marcos todo. Você não pode ler, vamos começar. Primeiro capítulo vou ler e meditar. Não, você não vai entender nada. O todo interpreta as partes. Então, o conteúdo é importante. E esse conteúdo, ele geralmente tem algumas perguntas para você fazer. Qual é a lógica do texto? Do que o autor está falando?
Porque o autor diz exatamente isso aqui. Por que não disse ali mais para frente? Porque o autor falou nessa ordem. Tendo ensinado essa lição, o que está dizendo em seguida? E por quê? Qual é a linha de pensamento do autor? Por que ele está construindo? Isso é importantíssimo, porque isso vai revelar muitas coisas para nós. É o que a gente chama de contexto literário, estaria no C também, mas aí como fica contexto histórico, contexto literário pode confundir, a gente chama de conteúdo. Mas é um enredo ali. Então talvez você já foi numa reunião de oração de quarta-feira e não foi ninguém. Aí só estava o organizador e você, e o organizador sobe lá, vamos começar, já demorou 15 minutos, ele fala assim, vamos começar, porque está escrito na palavra de Deus, em Mateus 18, 20, pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Aleluia, então Deus está aqui, com 3 aqui orando com a gente, Deus está aqui reunido. Então, é alguém que pegou um texto e não entendeu qual é o enredo que está ali. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que é um contexto ali de Jesus de disciplina. Se alguém pecar contra você, você vai lá, confronta, se você conseguir convencer, você conquistou esse irmão. Se ele não ouvir, você leva 2, poderia até ser 2 ou 3, que é testemunha, o jeito que tem testemunha, e você leva lá, e aí você vai lá, e se ele não convencer, você leva para a comunidade. Se ele ainda não convencer, você considera ele pagão. E aí Deus vai falar, o que você está conectado? Se a igreja considerou ele pagão, o que é conectado na terra é conectado no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3, numa reunião de igreja, para decidir disciplinarmente, ali eu estarei. Está vendo? É o conteúdo. Aí a gente fala assim, mas Marcos, não vale também na reunião de oração? Vale, Deus está lá. Mas usa Mateus 28, estarei com vocês, por onde que vocês forem, lá não sei o quê. Ali na grande comissão fica mais legal do que você usar um texto. E isso vai piorando. Eu gosto de um outro texto que é de Lucas. Lucas 18, Jesus encontra um jovem rico. O jovem, o que eu faço para dar a vida eterna? Não sei o quê, cumpre lá, não sei o quê. E aí Jesus fala, só falta uma coisa, vende tudo o que você tem e dá para os pobres e siga-me. E aí ele sai triste. Mateus 18, você lembra dessa história? O mais legal é a crise teológica dos discípulos. A crise teológica, vou tentar, assim, em breve. A crise teológica dos discípulos, se passar e vocês tiverem que pagar multa, eu tiro, tá bom? Eu posso. Aí, assim, a crise ali dos discípulos mas como é que é? E aí Jesus vira e faz aquela famosa frase que deu problema na história da igreja. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ao longo da história tentaram aumentar o buraco da agulha. Falaram que não, pode ser uma porta, uma portinha na coisa, nunca. Ou diminuir o camelo. Não, o camelo é uma corda. É uma corda também, parece com a palavra. Então assim, você vai tentando, porque quem paga quer entrar no reino do céu. Então fala, vocês fazem questão os intérpretes, os hermeneutas da época, você faz um camelo passar no buraco de uma agulha porque eu quero entrar no reino dos céus. Os caras começaram a pagar. Foi assim a reforma com Lutero? Não, desculpa. Os caras estavam bancando a parada. Então assim, tem que entrar. E aí eles falam, então ninguém pode entrar, os discípulos. Jesus fala, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Se você parar aqui, você fala, então dançou, eu não tenho nada. Se você ler o capítulo seguinte, mudar ali, do capítulo 18, continuar lendo 19, você vai ver a história de Zaqueu. E tem um paralelismo incrível ali entre as duas histórias, desde fala de Jesus, desde reação do final, e aí ele entra lá, tudo aquele negócio, os discípulos incomodados com Zaqueu, mas não estavam incomodados com o jovem rico, e tudo, e no final Jesus levanta, em vez de falar, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, Jesus fala, aqui está realmente um filho de Abraão. Nunca vi em Israel uma fé igual a essa. E ele vendeu tudo, sem Jesus pedir. Jesus foi jogando. E é muito interessante, porque o contexto vai trazer. Então, em Zaqueu, o que é impossível aos homens aconteceu. É contexto. E se você reparar, uma outra dica para vocês, antes de eu ir para o último, é o clímax. Procura o clímax. Toda história tem um clímax. Toda história tem um clímax. Não dá para quem entrar em roteiros, mas o clímax vai dizer
muito sobre o texto. E geralmente o clímax do texto é onde é a porta de entrada de interpretação de todo o texto. Se você coloca o clímax no lugar errado, você interpreta errado. Pegar uma história só de exemplo, que é a história de Gideão em Juízes 6. Geralmente é que as pessoas adoram. Coloca o clímax nos testes que Gideão faz com Deus. E é interessante que não é que Deus cai na dele. O tempo todo, não, Deus, é você mesmo, eu vou botar esse algodãozinho aqui e tem que acordar, tem que estar molhado. Aí está tudo seco. Aí vai lá, Gideão, não, se é o senhor mesmo, faz o seu quê? Aí se é o senhor mesmo, 3 vezes. Na terceira, não, agora eu vou pôr molhado, tem que ser o contrário. E aí vai ali, e cara, aí os caras botam o clímax ali e falam, coloque seu Deus contra a parede. Ele quer, aleluia, posso ouvir um amém? Coloque Deus contra a parede. Eu determino. É Bíblia, só que você colocou o clímax no lugar errado. Se você continuar lendo, você vai perceber que Deus deixa, porque Deus quer fazer de Gideão uma parábola. Ele vai, tá bom, eu vou uma vez. Gideão exigia a segunda vez um teste, ele, ok. E a Bíblia já tinha dito, não testará o Senhor teu Deus. Mas, coloca 3 vezes, vai. Aí, quando Gideão fala, agora eu entendi, eu vou. Aí Deus fala, vou colocar você em 3 testes. É assim, se você colocar Deus em teste, depois ele vai pedir um teste seu. Pode ter certeza, ele foi 3. Tinha 20 mil homens, ele falou, não, vamos fazer um testezinho aqui para diminuir. Ele diminuiu, ele falou, ai meu Deus, o Gideão está certo. Aí tinha mais não sei quantos, vamos diminuir. 13. Aí tinha 300. Você vai ter que entrar lá o terceiro teste é você entrar lá no acampamento inimigo para ver o que está. E aí aquele teste, você vai perceber que o clímax do texto é ele derrotar numa guerra simplesmente sem nenhuma espada, apenas com trombetas, jarros e tochas. Ali é o clímax. É o Deus do impossível, é o Deus que você não precisa testar, porque se testar, ele vai puxar a barra lá no alto e vai fazer você ganhar sem espada. Aí você vai ter que confiar. Então, olha só, o simples fato de você colocar o clímax no lugar errado, a conclusão do texto muda. Não coloca o Deus à prova, porque senão você vai ver o que ele vai fazer com você. Porque ele vai continuar fazendo o que ele quer fazer, só que agora você vai confiar para valer. E aí você fica lá no algodãozinho, no terraço da sua casa, vai nessa. Às vezes eu penso que, você sabe aquela história do Joãozinho e a professora dele queria ensinar matemática, e a professora de matemática chegou para o Joãozinho e falou, Joãozinho, deixa eu te falar uma coisa, vamos te ensinar a subtrair. Numa árvore tinha 5 pássaros. O caçador foi e matou 1. Quantos pássaros sobraram na árvore? E Joãozinho virou e falou, nenhum. Um morreu e os outros voaram. Às vezes a gente interpreta a Bíblia igual o Joãozinho. A gente está inventando moda de coisa que o autor não quis falar. Aliás, é o que mais acontece. Eu estou horrorizado com os comentários bíblicos. Agora está saindo uns melhores, mas assim, é uns comentários que está querendo achar sobre nenhum... A professora está claro, quantos passos está querendo te ensinar a subtrair, você está falando sobre o tipo de arma que o caçador usou, sobre os pássaros e o problema no Ibama que ele vai ter. E você vai... Os comentários bíblicos são uns negócios assim, você fala assim, mas o texto é claro, é só seguir a linha. Responde 4. Mas a gente está inventando muita coisa. E o último é o contexto. Então você tem... O contexto não, as conexões. Você tem o contexto, conteúdo, conexões. E conexões aqui, ela é conexões com toda a outra Bíblia. E aí é onde a teologia sistemática, ela faz isso. E a gente aqui, é lógico, a gente está numa conferência de teologia bíblica. Então a gente vai falar bem de teologia bíblica, ok? E a concorrente é a teologia sistemática. Se é que tem concorrência. Mas assim, tem que fazer sempre aquela ressalva. A teologia sistemática é fruto de uma boa teologia bíblica. Ok, joia. Mas esse é um problema. As conexões com a teologia sistemática, uma boa teologia sistemática é um cobertor cheio de furos numa noite fria. Tem que entrar arzinho e incomodar. Se você tiver uma teologia sistemática na tua cabeça que resolve tudo, você está inventando coisa que o texto nunca falou. É um cobertor curto. Se você cobrir o peito, a canela vai ficar de fora.
E as conexões o tempo todo faz. A mais comum é a citação. Então você tem o texto citando o Antigo Testamento. Você está lá na Bíblia, como diria o profeta. Aí ele vai citar alguém do Antigo Testamento. Só que a nossa cabeça moderna, a gente já pensa que é uma citação daquela de entre aspas, né? Abrir uma citação exata, mas a maioria das citações, ela é uma citação de contexto geral. Você vai ver Mateus citando no capítulo 2, como diria o profeta, do Egito tirei meu filho. Aí você vai lá em Oséias, e aí fala, caramba, mano, não tem nada a ver. Porque Mateus ele está construindo nos 4 primeiros capítulos o novo Moisés. E quando Jesus sobe no monte ali para fazer as bem-aventuranças, é a nova lei que ele está trazendo. E tudo isso é uma construção, por isso que ele está citando a história de Israel, ele não está citando o contexto de Oséias. Assim como Paulo, quando está fazendo o seu argumento, e o justo viverá pela fé, Romanos 1, aí os caras vão falar, mas nossa, Paulo deu uma forçada aqui em Abacuque. Não, Paulo está citando o contexto de Abacuque, tudo sobre a justiça de Deus, como na crise de Abacuque, e ali ele está aplicando. Se você, isso é uma crítica. A nossa teologia, principalmente a sistemática, veio de um contexto alemão, todo respeito, mas assim, os alemães assim, é preto no branco, não tem cor de cinza, não tem 70 cores de cinza, não sei lá, é coisa assim, é preto no branco, e a Bíblia, meu amigo, ela é muito mais leve, fluida pelo Espírito Santo. Aliás, essa é a resposta de Jesus para Nicodemos. Nicodemos, você está sendo muito teólogo alemão. Vamos voltar aqui. O Espírito ele não sabe para onde vai. Você pensa, Jesus numa sabatina teológica seria reprovado. Olha, isso aí não parece uma resposta de um carioca? Gente, veja bem. O Espírito a gente não sabe para onde vem, não sabe para onde vai. É todo aquele que vê, Jesus, fala logo. De novo, eu sou casado com uma carioca, adoro os cariocas. Tenho sogro carioca, sogra carioca. Citação essa, mas tem mais duas que a gente não pega, e assim eu vou encerrar. Mais uma conexão é a alusão. Alusão é você dizer não dizendo. Alusão é uma linguagem não direta, indireta. Sabe quando o seu chefe vai te demitir? E ele não fala logo. Eu trabalhei por 2 anos na Câmara dos Vereadores, eu era assessor parlamentar. E o vereador cristão, todo mundo conhece, não vou falar o nome dele, e um dia ele queria me demitir. Aí ele me chamou lá na minha casa, vira bullying isso. Ele fez um traço assim com a mão dele, assim na mesa dele, e falou, Marcos, preciso conversar com você, senta. Eu falei, vereador, tudo bem? Ele fez assim, vamos dividir essa mesa no meio. Então minha mãe sempre que quer falar uma coisa dura, ela fala, vamos dividir essa mesa no meio. Você é um ótimo assessor, você tem conexões com a juventude, você viaja, você não sei o quê, fez o... Bom, não posso comentar, mas ele elogiou, e eu aqui apavorado. Por que eu estava apavorado? Porque você sabe, se o seu chefe está te elogiando muito e fez uma linha, alguma coisa vai ter do outro lado da linha. E aí ele fez assim, eu nunca esqueço quando ele vira a mesa dele, a cadeira dele, e fala assim, desse lado, tal, você está demitido. E nós gostamos de linguagem muito direta. Nós somos mais do que linguagem direta, imediatista. Para nós, a gente gostaria que a Bíblia fosse simples, só mandamento. Faz, não faz, não faz, bebe, não bebe, pula, não pula. Pode ir em balada só se não tocar funk. Se entrou funk, parou. O casamento pode, música secular, funk não. Sertanejo só nas últimas 1 hora, quando o pastor já foi embora. Então, assim, a gente gostaria que a Bíblia fosse essa leizinha, mas a linguagem é indireta. Então você tem alusão. O que é o alusão? Alusão é você fazer uma citação sem falar que está citando, mas todo mundo que está lendo, o primeiro leitor está entendendo. Então, 2 alusões muito famosas. A primeira é como João começa. Lembra como o Evangelho de João começa? O Evangelho de João começa, no princípio era o verbo tem cola aqui, já nem sei. Vocês já sabem, né? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E aí você vai lá ver o Paulo, ele enrola Thomas Nelson escrevendo um devocional com grego só em cima dessa frase. E aí você tem lá 300 coisas. Acabou. E aí, acabou. Eu vou encerrar em 3 minutos. E aí você vai perceber que aquilo ali é uma alusão à criação. No princípio,
Bereshit, Bará, no princípio era Deus e depois vai criar a luz e vai falar que a luz aqui... João está fazendo um paralelo com a criação, relendo o texto da criação e colocando Jesus como criador. A palavra que criou. Depois você vai ver Paulo em Coríntios fazendo a leitura do chamar Israel, de Deuteronômio 6,4, colocando Jesus como único Deus. Lá em 1 Coríntios 8,6, N.T. Wright vai dizer que essa é uma alusão aonde a oração que todo judeu repetia todos os dias, agora sobre o nosso Deus é o único Deus agora. O nosso Deus é o único Deus. Então, todavia, para nós há um só Deus Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Paulo conseguiu o impossível, que não tem lógica, que é não ser me ajuda, Fontana. Você não ser politeísta, mas colocou ali Jesus junto com a oração. Queridos, conexões. Existe eco. O eco é maravilhoso. O eco é aquilo que você fala sem querer, porque está tão implícito na sua cultura. A parábola do filho pródigo é uma parábola de Gênesis. Um filho que briga com o irmão e que pede a herança do pai, e o filho mais novo fica com a herança do pai. Essa é a história de Deus aceitando a oferta de Abel e não de Caim. É a história de Deus escolhendo Isaac e não Ismael. É a história de Deus escolhendo Jacó e não Esaú. É a história igualzinha. E ele volta para casa, a fome que todos eles tiveram e foram para o Egito, ele também sai, depois ele volta para casa. É a história de Israel ali sendo em eco. Perguntaram para mim por que eu coloquei mosaico bíblico. Falei, porque mosaicos são peças que são independentes, que quando você coloca todas junto, o artista forma uma única figura. E a Bíblia é uma peças independentes entre si, que quando você coloca junto, aponta para Jesus e o Evangelho. Aí alguém falou assim, por que você não usou a figura de um quebra-cabeça? Tão mais fácil, Marcos, porque mosaico você tem que ficar explicando. Aí eu falei, porque se a Bíblia fosse um quebra-cabeça, eu estaria fazendo teologia sistemática, onde tudo estaria encaixando certinho. E não é assim que ela faz. Ela é um mosaico e as peças são independentes, uma em cima da outra, e quando você afasta, isso que é a beleza do mosaico. Quando você começa a dar passo para trás, para de ficar pensando no detalhezinho daquela peça, você passa, dá um passo para trás, não entendeu? Dá 2 passos para trás, lê mais o texto, não entendeu? Dá 3 passos para trás, lê todo o texto, não entendeu? Vê o drama das escrituras todas. Olha que figura, de Gênesis a Apocalipse, o mosaico apontava para Jesus na teologia bíblica. Obrigado.